Pois bem, nesse momento veremos os direitos políticos positivos ativos. Primeira observação, pessoal, é que pode aparecer na sua prova com a seguinte expressão, capacidade eleitoral ativa. Então, vamos tomar nota disso aqui. Capacidade eleitoral ativa. O que significa capacidade eleitoral ativa? Deixa eu só abrir o documento aqui de vocês. Aqui está, olha só. Significa quem pode ser o eleitor, ou seja, quem pode votar, né? Obviamente, pessoal, que temos aqui pessoas que não podem votar de jeito nenhum, pessoas que podem votar e pessoas que são obrigadas a votar. Veremos os três grupos aqui, né? Então, isso que eu disse se chama capacidade eleitoral ativa, ou simplesmente quem poderá votar. A primeira pergunta naquele grande grupo de direitos políticos é quem poderá ser eleitor? Você verá daqui a pouco, tá, pessoal? Eu vou resolver uma porção de questões com vocês sobre esse tema. Então, é um tema bastante frequente e tem algumas cascas de banana. Por exemplo, voto facultativo são para os maiores de 60, 65 ou 70 anos? Tipo de questão que cai a miúde, né? Cai com frequência. O primeiro grande grupo, pessoal, eu denomino de inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Olha, professor, aqueles que não podem se alistar. Sim, mas não podem ser eleitores, não podem votar. O Código Eleitoral traz alguma distinção, né, de quem é inalistável e de quem não tem direito ao voto. Pela operabilidade, a nossa Constituição não faz distinção. Então, para a Constituição, quem é inalistável não vota, quem não vota é inalistável. Então, ela coloca os dois de maneira idêntica, né? Quem são os inalistáveis, pessoal? Estrangeiros mais conscritos, vírgula, durante o serviço militar obrigatório. Vou explicar os dois aqui só para você entender a lógica, né, e não ficar no decoreba. Por que o estrangeiro não vota? Porque ele não mora aqui, né? Ele vai dar palpite num lugar onde ele não sofre as consequências. Então ele é fora da terra, ele não tem que escolher os rumos políticos do país em que ele não pertence. Está claro isso para vocês? A ideia dos conscritos já é um pouquinho desatualizada, né? Pensa que em 88, pessoal, quando a Constituição foi feita, era outra realidade, né? Então qual que é? Você vai ver que várias posições da Constituição refletiam aquele momento. Conscrito, pessoal, o cara ficava quartelado, acaselado, ele não ia lá para a Amazônia, para o Pantanal, não conseguia voltar, né? Voltar para votar, e ele não tinha também conhecimento do que ocorria, fora que ele estava exclusivamente para a função militar. Então tinham vários argumentos, né? Não tinha lá o cara hoje no TikTok, né? Ver o que acontece. Quando estourou a guerra na Ucrânia, eu descobri através do TikTok, né? Eu tava lá no TikTok, né? Negócio viciante, jogando para cima, né? Parece que você quer achar alguma coisa, que scroll. Opa, invadiram a Ucrânia. Então assim, é um negócio rápido, a informação é veloz. Né? O professor ainda não sabe usar o TikTok, mas dizem que é o negócio do futuro, né? Me sigam lá no TikTok. Ricardo Borba, não tem dancinha, tá? Eu não sei fazer dancinha, prometo que me empenharei para este mistério. Voltando ao que interessa. E essa é a lógica. Então, o estrangeiro e o conscrito, durante aquele serviço militar obrigatório, não vota, beleza? Não vota. Por razões óbvias, nós temos outras pessoas aqui incluídas. Quer ver só? Menor de 16 anos. Né? Por questão de evidência. Todo mundo não precisa fazer uma faculdade de Direito, nem precisa fazer um cursinho para saber que o menor de 16 anos também não vota, ou seja, também é inalistável. Até aqui, tranquilo? Então, número 1, pessoas que são inalistáveis. Pessoa número 2, para quem que o voto é possível, mas não obrigatório, ou seja, para quem que o voto é facultativo. E aqui eu vou elencar assim, ó. Eu vou até mudar um pouquinho a disposição do meu caderno, só para ficar homogêneo, né? Olha que bonito que vai ficar. Assim. E depois, assim. Legal? E aqui a mesma coisa. Para quem que o voto é facultativo? Primeiro, menores de entre 16 e 18 anos. Cuidado com a pegadinha aqui, pessoal. Já vi várias provas. E em vez de cobrarem menores entre 16 e 18 anos, colocarem sinônimos para representar esse grupo. Que sinônimos que podem aparecer aqui, pessoal? Menores relativamente incapazes, ou também chamado de menores púberes. Faz uma pausa aqui, né? Vamos lá para o direito civil. No direito civil, hoje, depois, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Pessoa com deficiência não é absolutamente incapaz, aliás, não é incapaz, né? Ela pode exercer os direitos ligados à personalidade, votar, casar, etc., mas ela não pode, ela tem uma limitação em questões patrimoniais se for necessário. Então, hoje houve uma releitura da pessoa com deficiência visando a dignidade da pessoa dela, né? Da pessoa humana. Então, quem é o absolutamente incapaz hoje depois dessas novas reformulações do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Apenas o menor de 16 anos. Então toma nota, só é menor absolutamente incapaz os menores de 16. Entre 16 e 18 ele não é absolutamente incapaz, ele é relativamente incapaz. E aparece com o nome de menores púberes. Então os menores púberes têm a possibilidade de votar? Sim, não são obrigados. Eles votam se quiser, tá legal? Outro detalhezinho, pessoal, que eu deixo aqui para vocês, menores impúberes, obviamente, vão ser de novo os menores de 16. Aqui, bicho pega, olha só, vamos lá. Tem uma outra figura, pessoal, que o concurso adora trocar, aliás, é uma das questões com mais sabotagem que eu já vi, né? Maiores de, e aí? 60, 65 ou 70 anos? Cuidado, pessoal. Maiores de 70 anos. Por que, que a gente tem o costume de esquecer isso? Porque fala, o idoso não é mais obrigado a votar. E aí você lembra do Estatuto do Idoso que fala maior ou igual a 60. Não é igual ou maior a 60. Não. São os maiores de 70 anos. Tá? São os maiores de 70 anos. Então pensa que é alguém mais idoso. Vou deixar uma dica para vocês, pessoal, a depender aí das matérias que você tem que estudar. Seja nesse, seja no próximo concurso. Olha só. Eu postei até recentemente no meu Instagram. Se fala de 60, você lembra do Estatuto do Idoso. Né? Se fala 65, você lembra do transporte gratuito urbano, que está na Constituição Federal. Você fala de 70, você lembra daqui, você lembra de prescrição, você lembra do júri. Então, 80 anos, 70, você lembra da prisão domiciliar da LEP. 80, você lembra da prisão domiciliar do CPP. Então, o nosso código, infelizmente, a nossa legislação em geral, ela é confusa. A dica que eu deixo para vocês, se vocês não encontrarem esse post, pode me escrever lá que eu tento enviar para vocês, tá? Novamente. Mas nesse post, pessoal, eu separei 60, 65, 70 e 80 anos. É tanta confusão que vai chegar na prova e você vai ficar com dúvida, tá? Mas guarda aqui, ó, que é um dos maiores de 70. Aliás, 70 anos é uma das idades mais utilizadas pela lei. Tá na dúvida? Coloca 70, que é o que mais se repete. 60 algumas vezes, 80 que eu me lembre uma vez só, que é a prisão domiciliar no Código de Processo Penal. Tá bom? O professor precisa guardar até esses detalhes? Exatamente, quer acertar no concurso, né? Então vamos lá. Depois, analfabetos. Analfabetos. Pessoal, o analfabeto ele tem a faculdade de votar. Veja, ele não é obrigado a votar. Ele vota se conseguir, né? Tem um caso que eu vivi, né? Uma moça que ajudava aqui em casa, vi algumas vezes, etc. E um dia eu percebi, né, que dava o dinheiro para ela nem contava, põe no bolso. Eu falei assim, poxa, né? Você nem conta o dinheiro, nem se tiver errado. Não, tranquilo, tá, confio em vocês, né? E um dia, eu sem querer, fiquei com uma nota grudada e ficou no bolso. Eu falei, chegou esse dia. A nota, é que eu não sei contar. Eu falei, como não sabe contar, né? Eu falei, não sei ler. Eu falei, como não sabe ler? E descobri, né, que ela era analfabeta. Eu falei, como é que você consegue chegar até aqui, né? Porque ela vinha na 2 ônibus, etc. Eu falei, eu vejo a cor do ônibus e a formato das letras. Se for uma coisa diferente daquilo, eu não pego. Então se mudar a linha, por exemplo, mudar o estilo do ônibus, eu já me confundo inteiro. Aí tem que perguntar, né? Vai pra onde? Você quer? Vai pra lá. Então é uma vida difícil. E fiquei com ela durante uns 6 meses e 3 tigres comprados de trigo para 3 tigres famintos. Ela, a professor, também tem uns problemas de alfabetização. E alfabetizei ela, ajudei, sentei, ficava lá 1 horinha por dia. E deu certo, né? E sempre perguntei pra ela, você ia votar? Curiosidade de professor de constitucional, né? Ela falou, não, porque eu tinha medo de ficar nervosa na hora e não consegui desenvolver lá o raciocínio. Então, por isso que o voto é facultativo para o analfabeto, para não constrangê-lo, né? A pessoa às vezes lembra lá a posição do botão na urna, alguém fala, o botão 2 tá ali, o 0 tá ali, o 1 tá ali, o 9 tá ali, e a pessoa, o 20 e 19, eu não sei que candidato que é, mas a pessoa vai lá e vota se conseguir, tá? Ela não pode ser obrigada, sob pena de ser um constrangimento, mas também não pode ser
tolhida. Pessoal, isso aqui envolve tantas polêmicas. Já tentaram tirar o voto do analfabeto, já tentaram tirar a inelegibilidade do analfabeto. É uma guerra no STF isso. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar sobre esse tema. Tá claro aqui então, pessoal, para quem que o voto é facultativo? Menores entre 16 e 18, menores relativamente capazes, menores púberes, né? Então, mesma pessoa, maiores de 70 e os analfabetos. Professor, tá faltando uma espécie de pessoas aqui, com certeza. Tá faltando, pessoal, para quem que o voto é proibido, né? Posso colocar voto vedado, né? Ou voto obrigatório, perdão. Voto proibido a gente já analisou, que são os inalistáveis. Voto facultativo, e agora quem é obrigado a votar é o mais simples. É a regra residual, é todo mundo que não se enquadra nas anteriores, ou seja, maiores, né? Ou entre 18 e 70 anos, dá para entender aqui, né? Entre 18 e 70 anos, alfabetizados. Legal? Então veja, pessoal, entre 18 e 70 anos, alfabetizados. Quem não votar sofre algumas consequências políticas ou indiretas, né? Eu vou até pedir licença, eu vou abrir aqui meu código eleitoral só para que vocês vejam, né? Alguns desses nem foram recepcionados pela Constituição. Dá uma olhadinha, pessoal. Quem não vota, nem justifica seu voto, está sujeito a algumas consequências na esfera de direitos, tá? Não é prisão, nada disso. Olha lá. Artigo 7º. Ó, não pode se inscrever em concurso, prova, cargo ou função pública, receber vencimentos, participar de concorrência pública, obter empréstimo. Tem um que é absurdo, que é obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em ensino oficial. Esse não sei se foi recepcionado, né? Praticar qualquer ato para que se exija quitação militar ou imposto de renda. Ou seja, a pessoa que não vota nem justifica seu voto está sujeita a algumas sanções indiretas ou sanções na esfera política. Legal? Pessoal, eu vou fazer uma pausa, a gente vai dividir essa aula em 2 bloquinhos, tá? Para que não fique pesada para vocês, essa é a parte 1 dos direitos políticos positivos ativos. E na parte 2 eu vou examinar com vocês as características do voto, tá bom? As características do voto direto, secreto, universal, periódico, e analisaremos agora também a obrigatoriedade do voto. Pessoal, último detalhezinho, tá? O STF já afirmou entendimento que para votar basta o documento com foto. Indúbio pro homine, não dá para exigir o título de eleitor sob pena de restringir a capacidade eleitoral ativa. Essa é a DEI 4467. Legal? Nós já voltamos já para analisar, pessoal, agora as características do voto. Tamo junto? Dá um segundinho, a gente vai trocar aqui para ficar uma aula mais leve para vocês e já retornaremos. Até já, pessoal.